A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou no dia 4 de dezembro o último levantamento da safra brasileira de café, referente ao ano de 2025. De acordo com os dados, o Brasil fechou a safra com a produção de 56 milhões e 500 mil sacas de café de 60 quilos, que é aí o padrão, né? Os 60 quilos são o padrão. E esse é o terceiro melhor resultado, então, da série histórica, ficando atrás somente dos anos de 2020 e 2018, segundo a Conab. E com a colheita encerrada, o volume, então, ficou 4,3% acima do registrado na safra anterior. Para falar sobre esses dados, para a gente entender como é que funciona esse levantamento, nós vamos conversar com o Fabiano Vasconcelos, que é gerente de acompanhamento das safras da Conab. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Fabiano. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu queria, então, que você trouxesse mais compreensão um pouquinho desses números que eu trouxe, né? Porque mesmo em ano de bienalidade negativa, a produtividade em média cresceu 5,5% quando a gente olha para o país como um todo, né? Quais fatores foram determinantes para esse desempenho positivo? E esse desempenho positivo, ele está mais no Conilon do que no Arábica, se eu não me engano, mas queria que você também trouxesse essa explicação, por gentileza. Olá, Mariana. Bom, é isso. O Brasil, ele produz as duas espécies. O Arábica, o país é o maior produtor de Arábica do mundo. E o café, ele tem essa especificidade aí, fisiológica mesmo, é uma planta perene, que principalmente o Arábica ele sofre com a bienalidade, em que em um ano ele consegue produzir bem, no outro ele a planta acaba se preservando ali, funcionando a parte mais vegetativa para voltar a produzir bem no ano seguinte. Então, esse ano era um ano de bienalidade negativa, em que naturalmente as produtividades, principalmente do Arábica, elas reduzem em função disso. E o Conilon é uma planta mais robusta, enfim, que tem uma condição um pouco melhor, ela não sofre tanto com a bienalidade, o clima é que impacta mais. E aí, para o Conilon, o clima foi muito bom. A região do Conilon, o principal estado produtor é o Espírito Santo, depois a gente tem Bahia e Rondônia também como principais estados produtores do Conilon, e o clima foi bom. Já para o Arábica, além da bienalidade, em Minas Gerais, ali, que é o principal estado produtor, e em algumas regiões a gente teve excesso de calor, enfim, é uma condição um pouco não tão boa, que também acabou impactando nessa produtividade. Mas assim, de uma maneira geral, somada das duas espécies aí, o Conilon teve de fato um rendimento muito bom, e isso acabou favorecendo a produção brasileira para esse terceiro melhor resultado na série histórica da Conab. Era isso que eu ia falar. A gente faz esse comentário de que é a série histórica, né? Uma comparação aí. Então, 2020 e 2018 sendo anos melhores do que 2025, mas, de fato, um resultado muito positivo. Só que essa série histórica, ela é desde quando? Eu queria entender se desde a série histórica como um todo, vocês sempre mapearam da mesma forma as regiões. Como que é, inclusive, essa metodologia para vocês fazerem esse tipo de comparação? A Conab passou a fazer levantamento de safra de café em 2002, então por isso que a gente fala da série histórica, porque o país produz café desde lá de trás, né? Então, assim, a gente sempre frisa na série histórica da Conab porque é nesse recorte a partir de 2002. E o acompanhamento de safra da Conab para café, a Conab vai a campo 4 vezes ao ano, e aí é uma rodada é um levantamento que envolve conversa com o produtor, enfim, cooperativa, todo o setor cafeeiro, porque é um dado rápido, né, de tempestivo, essa primeira informação, mas a gente vai ajustando com levantamentos através de imagens de satélite, tanto para a área, como também para ver a condição dessas lavouras, e ao final também até um cheque ali, como é que, de fato, o rendimento ali, quando essa produção ela acaba indo para as beneficiadoras, enfim, até para a gente ter esse final da colheita, que aí a gente faz algum ajuste, como geralmente acontece no quarto levantamento, algum ajustezinho, já que a colheita ela termina ali em volta a grande parte ali em volta de setembro. Entendi. Eu te perguntei isso porque a gente postou, assim que a Conab soltou esses números, né? Eu fiz um comentário no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan News sobre esses números. A gente levou esse vídeo para o Instagram
E a gente teve alguns comentários que eu quero, inclusive, trazer aqui para a gente conversar, porque eu acho que o papel do jornalismo é esse, né? A gente aproximar também o público de quem faz esses estudos, quem está no campo. O Daniel Carleto, por exemplo, ele falou que não vai ter café no mercado porque a safra do ano passado teve uma quebra muito forte no Conilon. E o Willer, ele contou, eu espero que eu esteja pronunciando certo, ele contou aí, abre aspas, a tendência do Conilon na minha região é cair a produção. E tem outros comentários também que a gente foi selecionando ali, questionando essa coisa de onde a Conab tira esses números. Aqui na minha região, no Espírito Santo, vai ter quebra. Existe, parece que uma descrença, inclusive, dos números desse levantamento. Por isso que eu te perguntei como que funciona. Então, você falou, né? São 4 visitas ao longo do ano. Os levantamentos, eles vão se ajustando ao longo dessas visitas, né? Mas, de qualquer forma, eu queria entender um pouco mais disso, assim, quando vocês estão no campo, vocês conversam com os produtores, essa parte técnica, essa visita técnica, ela ouve o produtor, a dor dele, ou a Conab, de alguma forma, faz um levantamento muito mais técnico e não leva em consideração área por área, até porque eu imagino que, né, assim, não é impossível fazer isso com, né, o número de pessoas e tal, mas o quanto que os números da Conab estão olhando para a safra, mas também se preocupam em conversar com o cafeicultor e entender a realidade dele? É baseado em estatística, né? Como você disse, a gente não consegue, obviamente, em todos os produtores, então é natural que um produtor ou outro comente, na minha região está diferente. É claro, a gente está olhando a nível Brasil, na verdade a Conab desce até nível estadual para ter essas estimativas. É baseado, a gente tem o apoio da estatística para que isso seja tangível e tempestivo, né, num tempo na velocidade que a informação requer. A gente sabe das dificuldades, claro, como eu comentei, a produtividade talvez ela não tenha sido melhor no geral, quando a gente fala de Conilon, por exemplo, porque teve problema de excesso de calor, falta de precipitação em algumas regiões. Claro, isso faz diferença no cômputo geral e às vezes o produtor não se enxerga no número que está sendo divulgado. Mas de uma maneira geral, assim, a estimativa ela leva em consideração, a estatística está aí para ajudar justamente isso, para trazer a maior acurácia possível nesses dados. E a Conab vem ao longo do tempo também implementando tecnologias, ou enfim, melhorando, né, tentando melhorar a forma como faz a estimativa para trazer sempre um dado mais próximo, de fato, do real. O ideal é, como você disse, se a gente conseguisse em cada produtor, melhor, acompanhasse a colheita de cada produtor e tivesse o resultado final, mas isso é impossível, por isso a gente usa estatística. É um corpo técnico que com muita experiência e muita qualificação. Então, a Conab faz levantamento de safras de grãos, por exemplo, desde 75, 76, 77, a safra 76, 77, e vem ganhando expertise nisso. Cada nova safra, cada nova tecnologia que a gente tenta implementar para essa estimativa, ela é muito benéfica e vem trazendo bons resultados, tanto que é o número oficial quando se trata de mercado, enfim, é quem o mercado de fato reconhece como número oficial. Sim, é por isso que a gente também traz aqui, porque a gente acredita nessa importância de falar com a fonte oficial. E aí, Fabiano, só para a gente encerrar, então, dentro desse mapeamento que vocês traçam, olhando, né, para o andamento da safra, de alguma forma isso já ajuda vocês a terem uma estimativa, ou pelo menos uma sensibilidade, digamos assim, de entender como que o produtor está se preparando para a próxima safra? É isso, você acabou de falar, vocês chegam até o nível estadual, né? Então, dentro de uma leitura talvez estadual, já dá para entender o que está se vislumbrando para uma próxima safra, num ano de bienalidade positiva. A Conab já vai acompanhando, já vai tendo um termômetro de como que fica a safra que vem? A gente divulgou ontem, no dia 4, né, a estimativa, o quarto levantamento aí do café da safra 2025, e em janeiro a nossa equipe já está em campo novamente para aí, de fato, numa fase em que boa parte da florada do café ela já tem o
pegamento, então a gente consegue estimar melhor a primeira, divulgar, né, o primeiro levantamento da safra 2026. Por enquanto, fechamos a safra 2025, vamos a campo agora em janeiro novamente para ter essa primeira estimativa no início do próximo ano.